Ouvintes da Rádio Planetário, programa Rumo ao Campo, estamos neste momento aqui com o pessoal da Cressol para falar também um pouco sobre o agro, justamente as informações que o nosso amigo produtor precisa. Vamos falar hoje aqui sobre soja, abertura de contratação de culturas do inverno, verão com o cartão da Cressol, a questão também da taxa Selic, também vamos falar sobre investimentos. Aqui comigo o Anderson Joanella, gerente da Cressol aqui do município de Espumoso, e também a Dani Bertani, gerente de agro. Vamos começar aqui então com o Anderson falando um pouquinho, sendo direto aqui, falar um pouco sobre justamente a soja, que é um dos nossos principais, vamos dizer, ouro em grão que a gente tem no nosso país e, obviamente, sendo o Brasil um dos maiores exportadores de soja. A gente tem passado aí pelo Laninha, não com tanta intensidade, mas o que causou bastante preocupação para os nossos produtores. E aí entra a questão das commodities, entra a questão também do que envolve valores, dívidas, renegociações. O que dá para falar um pouquinho, Anderson, sobre a cultura da soja neste momento e junto aí, obviamente, com a Cressol. Bom dia. Muito bom dia, Fernando. Muito bom dia aos ouvintes, aos internautas, quem nos acompanha pela Rádio Planetário, pelas redes sociais. É um prazer estar conversando com todos em um programa tão importante quanto é esse, né, do Rumo ao Campo, que são as informações para o nosso amigo produtor. E, obviamente, né, temos aí também, com certeza, outros ouvintes acompanhando, sejam eles empresários de outros segmentos ou, efetivamente, pessoas físicas. É um prazer estar falando com vocês. Sobre a temática da soja, né, soja, com certeza, Fernando, é a principal cultura do nosso município, né, falando da cultura de grãos, né, de produção de grãos, e também do nosso estado e do país. Inclusive, né, Brasil é o maior exportador de soja, né, do mundo, né, maior produtor de soja do mundo. E a soja, nós tivemos a semeadura, ocorreu já há alguns meses atrás e foi boa, né, dentro de um zonamento correto, com meios e momentos corretos. Tivemos um pouquinho do veranico no começo, ocorreram alguns replantes, mas foram muito poucos, né? Essa cultura ela veio e se estabeleceu muito bem e tínhamos até 2 semanas atrás um potencial muito, mas muito interessante. Até conversando com os produtores, né? Realmente vendo o sorriso no rosto. Afinal, passamos por algumas safras atrás de frustrações. A gente sabe que por ser uma cultura de grande importância para a rentabilidade do produtor rural, o produtor acabou sentindo um pouco mais. Passamos aí essas últimas semanas com um pouco mais de calor, mas com a busca das chuvas, e elas começaram a retornar, né? Na quinta-feira já choveram algumas regiões, ontem também, na sexta-feira, tivemos algumas pancadas, na própria quarta-feira, então tivemos lugares aí de 20 até 100 milímetros de chuvas. Sabemos que não foram generalizadas, mas isso é um excelente sinal, Fernando, porque as chuvas retornando, tendo umidade, a soja agora, como ela está fechada, ela acaba mantendo muito essa questão da umidade. E aí o grande olhar agora é o produtor continuar fazendo a sua parte, fazendo os manejos, fazendo as aplicações de produtos, né, para manter um potencial produtivo alto, porque é o que está se desenhando. A gente precisa pensar, como produtores rurais, como meio, nós precisamos pensar positivos. E o que depende de nossa parte, nós precisamos fazer. Óbvio que temos grande parte das lavouras, elas acabam não sendo irrigadas, dependemos de chuvas, mas a nossa parte temos que fazer, né, Fernando? Porque vindo as chuvas, o potencial produtivo ele ainda é muito alto. É uma das melhores safras até o momento. Óbvio, né? Temos uma caminhada grande aí pela frente, mas com certeza vai ser uma boa safra e a primeira de muitas boas à frente. O olhar que a gente precisa também estar olhando para esta safra e também para as demais, o produtor rural ele precisa cada vez mais estar aprendendo, acompanhando e fazendo cálculos de precificação e venda do seu grão. Seja o grão de forma antecipada, através de contratos de barter, lotes futuros, como cada produtor trabalha, mas o melhor meio sempre é fazer médias de vendas. Às vezes nós como produtores procuramos aguardar o melhor momento possível para a venda, e acabamos com isso deixando passar boas oportunidades. Então a recomendação que eu deixo para cada produtor rural que nos acompanhe é, antes de você fazer o plantio, aproveita as oportunidades de contratos futuros. Se nós relembrarmos antes do plantio da soja, tivemos disponibilidades de contratos a R$ 135.
Se nós olharmos agora, é iminente a pressão, historicamente é assim, a pressão de baixa quando começam as colheitas em alguns estados, como é o estado do Mato Grosso, Paraná, depois vai vir para cá. E é um momento agora em que o mercado ele começa a ter uma precificação mais retraída. Então nós iniciamos essa semana, por exemplo, na segunda-feira dessa semana, com preços de soja avaliados a R$ 125. E encerramos ontem, sexta-feira, soja avaliado a R$ 116. Então nós temos aí uma queda do preço, mas nós precisamos lembrar que isso é momentâneo, mas há formas de nós mitigarmos esse risco. Contratos é uma delas. Outro ponto, às vezes o produtor vai lá, colhe a produção e às vezes ele não precisa fazer a fatura imediata, ele fica aguardando um determinado preço. E o que nós temos como opções aqui na Cressol? E a gente convida você que nos acompanha para ir até a agência e trocar ideias conosco para que a gente faça um cálculo. Você vendendo o seu grão, olhando para a estimativa atual, quanto você estima ganhar nessa precificação, nós temos aí ferramentas que a gente pode vender o grão, aplicar esse recurso, afinal vai ser um tema da nossa pauta mais à frente. Selic traz essa oportunidade para deixar esse valor aplicado e automaticamente aumentar essa remuneração por saca de soja. Então só alguns cuidados, mas o primeiro ponto deles, a organização financeira prévia, momentânea e futura, ela deve fazer pauta do bate-papo e das ideias e das trocas dos produtores rurais todos os dias. A gente sabe que hoje não é mais o colono, o produtor rural, é o empresário rural. Haja vista que há uma cultura, assim como as demais, que há um grande giro, Fernando, de dinheiro, né? Então essa gestão de compra, venda, custos é importante. E aí a gente coloca todo o nosso time agro à disposição do nosso cooperado. Até tu trouxe um ponto que eu achei bem interessante, Anderson, porque a gente abordava isso outro dia, quando se falava em colono, né? Antigamente o pessoal tinha essa forma pejorativa de se referir ao produtor como colono, aquela pessoa que tinha pouco conhecimento, que basicamente vivia no meio de uma plantação só trabalhando na roça. Hoje a gente sabe que é muito diferente disso, porque o colono, como algumas pessoas chamavam de forma pejorativa no passado, hoje, além, como tu disse, é um grande empresário e é justamente aquela pessoa que precisa estar atualizada nas técnicas de manejo, precisa ter, obviamente, um parceiro ao seu lado, como a própria Cressol. Quer dizer, não é mais uma pessoa que tinha, não que no passado fosse com pouco conhecimento, não é isso que eu digo, mas não é mais tratado como uma pessoa que só vivia na roça, mas sim aquela pessoa que tem que ter um olhar clínico ao tempo, ao plantio, ao insumo e também, obviamente, a própria questão da economia, como tu falava. Falar aqui com a Dani também, Dani Bertani, gerente agro, porque também temos outros grãos, né? Inclusive a própria questão do trigo e a própria canola também, que hoje em dia tem despontado, aí, inclusive chegando há um tempo atrás, bater a própria soja, chegando a R$130 a saca da soja. Quer dizer, hoje a cultura é bem diversificada. E o que a gente pode falar um pouco sobre essas outras culturas de plantio também? Bom dia, Fernando. Bom dia, Rádio Planetária, a todos os nossos ouvintes. Então, é isso mesmo. A gente deu abertura, né, às novas contratações de culturas de inverno. É isso mesmo, como você citou, a gente tem várias culturas, como o trigo, como a aveia, como a canola, até mesmo pelo custo que tem sido o plantio do trigo. Então, as pessoas estão diversificando, né, o plantio. Então, aí vem vindo forte a canola, até mesmo por causa do valor e a redução de custo. Então, a gente fica à disposição, sim, para fazer os cálculos. A gente está juntamente com o nosso produtor, dizendo o que fica viável para o negócio dele e o que não fica viável, né? Então, a gente está do lado deles. Uhum. Então, a gente convida todos, associados e não associados, para participar da nossa equipe, né, do nosso quadro de associados, e vir conversar conosco, trocar ideias, saber realmente o que fica viável para o seu negócio, né? Até isso é importante falar, porque tem, assim como tem muitos parceiros já da Cressol, tem quem está nos assistindo e nos ouvindo hoje, seja pela nossa transmissão simultânea com o Facebook ou também pelo ao vivo aqui da Rádio Planetária, mas tem gente que está começando a conhecer a Cressol, né? Opa, eu estou entendendo aqui um pouco mais. O que a Cressol hoje oferece como linha de crédito para o produtor? Aquela pessoa que precisa ter esse contato com vocês. A gente sabe que não é fácil, né? Hoje em dia o produtor rural, ele literalmente está
trabalhando para pagar a conta, porque a situação, isso é notório a nível de estado, a gente vem de uma situação bastante complicada, foram 4 estiagens consecutivas no estado do Rio Grande do Sul, veio o Laninha, como eu disse, com muito menos intensidade, isso foi uma excelente notícia, já se esperava o Laninha, mas com menos, agora perde a força e também começa o El Niño, né? Teremos aí o excesso de chuvas e o produtor, mais do que nunca, vai precisar aí de uma mão parceira, e a Cressol a gente sabe que está junto. O que o produtor pode buscar junto com vocês? Então, Fernando, a gente tem várias modalidades, né? Então, por isso mesmo que a gente gosta de conversar com o produtor, estar próximo dele e ver qual é a necessidade dele. Porque a gente tem várias linhas que se encaixam. Uma delas é o custeio, que a nossa cooperativa, a nossa Cressol, é um dos maiores repasses do BNDES, repasses de recursos do BNDES. Então, querendo ou não, o BNDES às vezes fica limitado por ter um limitador por CPF, né? Então tem um enquadramento, que é o PRONAF, é o PRONAMP, é o demais. Então a gente tem outros recursos que são, digamos assim, que não come desse limite, que tem as nossas linhas de crédito própria, né, de dentro da cooperativa, recursos nossos mesmos. Sim. E não vamos longe, a LCA, tá? Para quem gostaria de usufruir deste recurso, a gente tem essa linha da LCA, o qual a gente pode estar ajudando, pode estar fornecendo esse recurso e não comendo do limite. Então, a gente tem várias opções, várias diversidades. Dá uma sobrevida muito maior ao produtor. Claro, né? Com certeza, né? E com mais prazo também, né? Sim. Querendo ou não, o recurso do BNDES, algumas linhas, o vencimento é 14 de maio. Já o nosso é mais para o final do ano, então já dá mais um tempo para o agricultor se programar, né, nas suas contas. Então, venha até nós, converse conosco, que a gente com certeza vai achar um meio de poder ajudá-lo. Perfeito. E Anderson, um ponto que as pessoas falam muito, e eu digo assim que as pessoas muitas vezes elas não buscam muito a informação, elas ouvem falar, elas assistem um telejornal, elas ouvem um jornal, mas não buscam saber a tal da taxa Selic. Isso aí tem gente que quando se fala nisso já causa até arrepio. O que dá para falar sobre a taxa Selic, o impacto para o produtor? Fernando, Selic é um dos indicadores mais importantes quando se trata de remuneração ou custo do nosso dinheiro, né? Então, Selic, dando um pouco de explicação para quem nos acompanha também, quando a Selic estando alta, ela tem por objetivo o controle da inflação. Esse é o principal objetivo. Então, o que acontece quando é o controle da inflação? A inflação está alta é porque o consumo está muito acelerado. Então, quando se sobe a Selic, a inflação tende a baixar porque o custo do dinheiro acaba sendo mais alto e faz com que as pessoas diminuam o seu investimento, o nível de investimento de compra de gastos. Então, o que nós temos de contrapartidas, né? Selic alta, para aquela pessoa que é tomadora, que precisa de um crédito, ela acaba tornando esse crédito mais alto do que é o normal do mercado. Estamos hoje em patamares de Selic bem alto. A Selic baixa, ela acaba não sendo tão atrativa para quem aplica o recurso, mas ela acaba sendo atrativa para quem é o tomador. Então, Selic baixa, a gente fala muito que é um estímulo para a economia. Ou seja, Selic baixa, as pessoas contratam mais recursos, vão fazer uma reforma, uma construção, aumentam um negócio, fazem um investimento. E a Selic, na quarta-feira dessa semana, tivemos a confirmação que se manteve a taxa Selic nos moldes de 15%. 15% é o nível histórico que nós temos de todo este mês. E muitas pessoas nos perguntam, né, qual que é a visão de Selic futura? A projeção do Banco Central é finalizarmos o ano presente 2026 em torno de 12,75. Nossa estimativa como instituição financeira, até pela conjuntura de mercado, nós temos um ano aí pela frente que é um ano muito importante, que é o ano eleitoral. Então, muita coisa pode acontecer. Como a questão dos índices, o índice IPCA atrelado à inflação, eles ainda não mostraram sinais de recuo forte, nós acreditamos que a Selic deve se manter alta. Então não teremos previsões. Daqui a pouco, para um próximo boletim atualizado que ocorre, o Banco Central atualiza essa informação a cada 45 dias, é apenas a cada 45 dias o Banco Central se reúne e define a taxa Selic. Nós devemos ver talvez essa Selic cair talvez para o segundo semestre, tá? Primeiro trimestre ela deve se manter entre 14% e 15%, tá? Isso é bem importante. Então, Selic alta tem uma grande oportunidade para quem é investidor e fica o nosso convite. A Cressol, ela tem uma das melhores taxas de mercado
e isso se dá muito pela nossa solidez, robustez e procurar entregar parte do nosso resultado direto para o nosso cooperado que é aplicador. E para você que é tomador, a gente sabe que a Selic alta acaba subindo um pouco a taxa de juros, mas juros um pouco mais altos não quer dizer que você não possa fazer negócios. Depende do modelo de negócio que você busca, você vai até a Cressol e nós procuramos o melhor modelo possível para atender a sua demanda. Seja via segmento agro, que hoje estamos conversando aqui, seja segmento via pessoa jurídica para as empresas, seja segmento pessoa física, para aquele assalariado, ou enfim, aquela pessoa que tem a sua renda própria. Então a Cressol tem todas as soluções possíveis e a Selic, estando alta ou baixa, há oportunidades para todos os públicos e meios. Então fica o convite aí para você que nos acompanha, tá? Fazendo esse link só, Fernando, do Selic com o preço da soja, como eu trouxe na fala anterior, início do mês, então, nós tínhamos preço de soja a R$ 125. Na segunda-feira desta semana, né, nós já tínhamos preço a 120. E ontem, na sexta-feira, 116. Ou seja, nós saímos de um patamar no dia 2 de janeiro, de soja a 125, para um patamar de soja a 116. Então, só destacar mais uma vez a importância do produtor conhecer os mecanismos de travas, estar mais a par do mercado, fazer as travas em contratos futuros para ter uma média de preço mais ideal. E aí, para você, produtor rural que está em dia com as suas obrigações e tem um recurso sobrando, vem até a Cressol para a gente fazer contas, porque no momento que está a Selic alta, tem uma grande oportunidade para ter uma bela remuneração em aplicações. Então tem muitos produtores, Fernando, também que ainda tem soja depositada em cooperativas, em empresas. Então é um momento também que você pode utilizar de fazer umas vendas programadas e organizadas, aplicar este recurso e ter uma garantia de que o seu dinheiro estará remunerando bem em uma cooperativa sólida que é, pelo 5º ano seguido, a instituição financeira cooperativa que mais cresce no Brasil. Ou seja, são informações importantes, né? Porque se fala muito hoje a questão da bolsa subir, da bolsa descer, tudo isso impacta na economia e para quem tem aquela gordurinha para queimar precisa saber também como investir isso para não acabar perdendo aí o seu dinheiro, acabando escoando, né, a sua produção. E falando também na questão de investimento, Anderson, hoje, daqui a pouquinho vamos entrar inclusive aqui na nossa pauta do verão com o cartão da Cressol, mas já como tu tocou na questão do investimento, hoje tenho um dinheiro para investir, tenho uma quantia aí que eu disponho, né, que eu não estou precisando no momento, o que se pode investir hoje que tem uma rentabilidade boa? Hoje nós, como Cressol, nós trabalhamos com 2 produtos, que são a LCA e o RDC, que são produtos, inclusive, Fernando, e você que nos acompanha, que tem participação do fundo garantidor, ou seja, informação para você que nos acompanha. Cada CPF, né, cada pessoa, ela possui um limite de aplicações que até R$250 mil você está coberto pelo fundo garantidor do Banco Central. Então a gente viu, por exemplo, o Banco Master, né? Acabou... Assunto mais falado do Banco Master. E o que levou o Banco Master a ir à liquidação? Todas as instituições financeiras, elas acabam sendo controladas pelo Banco Central. E um indicador que ele é muito importante, ele se chama Basileia. Basileia é quanto de ativos, no caso nosso de cooperativas, né, capital social, ativos e resultado, a cooperativa tem mediante a exposição de crédito. E nós, como uma cooperativa séria, nós procuramos trabalhar e seguir rigidamente as condições e as imposições do Banco Central. Diferente, né, em alguns casos que aconteceram com o próprio Banco Master, né? Não foi somente este fator, mas foi uma série de situações. Mas eu quero evidenciar que a Cressol, ela, além de ser uma cooperativa sólida, ter transparência, nós estamos muito coerentes e alinhados com as grandes práticas e políticas instituídas pelo Banco Central. E isso traz segurança para você que tem o seu dinheiro, realmente que possa aplicar. Olhando para investimentos, nós temos essas 2 linhas, então, LCA e RDC, que possuem essa cobertura do fundo garantidor do Banco Central, mas que, independente disso, hoje a RDC é um bom momento para aplicação, porque Selic alta, nós conseguimos ter uma excelente remuneração para o nosso cooperado. E vai depender muito, Fernando, da questão do valor e da carência que o cooperado busca. Por exemplo, investimentos em LCA, eles são investimentos que eles não têm imposto de renda. Por via de regra, muitas pessoas acabam procurando esse investimento em LCA. Mas as pessoas não sabem que RDC
ela tem, obviamente, o imposto de renda, mas ela tem muito mais oportunidades ainda do que a LCA, porque a taxa é maior e a conta que nós precisamos fazer é quanto de rentabilidade líquida cada operação possui. E outra situação, a LCA a gente sabe que o prazo de carência, ou seja, você, Fernando, foi lá e aplicou um recurso. LCA exige um prazo de carência hoje no mínimo de 1 ano. RDC nós já podemos fazer várias carências que nós chamamos, ou seja, o prazo mínimo pelo qual o cooperado deixa o seu valor aplicado. Então, se você lá tem um valor, vou aqui fazer uma suposição, você tem lá 10 mil reais, 100 mil reais para aplicação, tá? Você pode fazer, inclusive, aplicações mistas. Eu quero colocar 20% aqui, eu não quero deixar travado por mais tempo, porque a gente sabe que às vezes podem ocorrer, né, situações do dia a dia que a gente precisa contar com aquele recurso. Então, uma aplicação em RDC com uma carência menor vai trazer essa disponibilidade momentânea a qualquer momento, é momentâneo. RDC com maior prazo, a gente consegue aplicar algumas taxas ainda melhores para o nosso cooperado. Aí a gente pode fazer 90 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende muito do perfil que você tem para a utilização desse recurso. Eu, como profissional de investimentos, eu procuro organizar e direcionar o produtor rural, o investidor, o empresário, enfim, que faça daqui a pouco aplicações segmentadas. Parte dela com uma carência um pouco mais baixa, parte dela com uma carência mais longa, até para a gente, como brasileiros, né, poder criar a cultura de não mexer neste recurso, porque às vezes quando fica totalmente disponível, a gente vai lá, qualquer situação, oscilação, já saca resgata, saca, né? E outra situação, o RDC ele permite você a sacar a qualquer momento. Óbvio que se a carência se o saque for menor do que a carência do contrato, daí o cooperado perde a rentabilidade. Mas você pode sacar a qualquer momento. E a aplicação na Cressol, você vai lá em horário comercial, solicita o seu saque, no mesmo dia estará disponível, independente se é 10 reais, se é 10 mil, se é 100 mil, se é 1 milhão, se é 20 milhões. Nós temos disponibilidade imediata para trazer também essa segurança para o nosso cooperado. Perfeito. E para a gente finalizar, falar um pouquinho aqui sobre o verão com o cartão da Cressol. Como é que é essa novidade? Na verdade, nós olhando muito, né, mais uma vez pelo cooperado, a gente sabe que o verão está aí. E no verão as pessoas, né, costumam tirar férias, fazer viagens com a família, dar uma descansada. E realmente o cartão hoje ele se tornou uma ferramenta assim como o Pix, formas de pagamento muito fáceis, né? Então, o primeiro ponto é convidar você, usuário, que ainda não tem o seu cartão de crédito ou que não possui o hábito de usar o cartão no formato crédito, convidar você para que você venha até a Cressol e conheça esta opção. Primeiro, grande critério e benefício. Sempre que você usar o seu cartão na modalidade crédito, você, dependendo do seu cartão, você pode acumular milhas, pontos e trocar por cashback, por viagens, por produtos, por serviços. Enfim, há uma infinidade de opções que você, utilizando na modalidade crédito, pode converter em benefícios para você. Usando na modalidade débito, você acaba não tendo a disponibilidade de ter esses bônus, ou essas trocas, ou esses brindes, ou enfim, usar a questão dos créditos para utilização. E para incentivar você que nos acompanha, para todos os nossos cooperados, ou você que ainda não é cooperado, você vindo até a Cressol e fazendo a sua associação, ou para você que já é sócio e ainda não tem cartão conosco, venha até a Cressol e faça a sua primeira compra na função crédito com um valor acima de R$50 e nós estaremos lhe dando um cashback direto na sua fatura, tá? Então venha até a nossa agência que a gente explica melhor o valor desse cashback, como que você pode usufruir dele, porque é uma forma de nós incentivarmos você, explicando sobre as nossas metodologias e ferramentas, falando para você sobre a melhor cartão que se enquadra no seu objetivo, explicando para você também como você pode utilizar para essa troca de produtos e serviços e também como que você faz para ganhar um cashback pago pela Cressol. Ou seja, você vai usar o seu cartão e a Cressol vai estar bancando parte da sua fatura do seu cartão. Então venha até a nossa agência, conheça e converse com os nossos colaboradores, tire as suas dúvidas
e venha fazer bons negócios conosco. Horários de atendimento, telefone, endereço, fica ali na Oswaldo Júlio Verlan, né? Mas horário de atendimento e também algum telefone que o pessoal possa entrar em contato para quem está nos acompanhando. Perfeito. Nosso horário de expediente é das 8 às 17 horas. O horário de abertura da agência ele vai das 9 até as 15 horas, mas nós, como Cressol, temos também um diferencial para você. A gente sabe que às vezes a vida sempre ou a maioria das vezes é corrida. Então nós, desde as 8 horas até as 5 horas da tarde, a gente está à disposição do nosso cooperado, tá? Como um diferencial de mercado isso. O nosso expediente é das 9 às 15. Mas se você precisar de tirar alguma dúvida, fazer algum negócio, vir conversar conosco, das 8 às 17 horas, nosso time estará à disposição do nosso cooperado. E para você que não conhece a Cressol ainda, venha fazer parte da instituição que mais cresce nos últimos anos, venha fazer parte da instituição que está cada vez mais e mais sólida, ganhando espaço nas famílias e vai ganhar mais espaço ainda na sua. Então venha até a Cressol, deixo aqui o meu convite a todos vocês e deixo aqui à disposição todo o nosso time da equipe da Cressol de Espumoso. Estamos à sua disposição. Um grande abraço a todos e até a próxima. Só te perguntar, a Cressol está completando o quê? 4 anos aqui em Espumoso, né? Bem lembrado, Fernando. Bem lembrado, 4 Fernando. anos. 2 pontos. Em setembro nós completamos os 4 anos. Já, né? Passa muito rápido, né, Fernando? Passa. Inclusive, eu estive na inauguração. Feita à noite, inclusive. Exato, e temos uma bela agência, né, Fernando? Cressol Espumoso é uma agência muito bonita e muito bem estruturada para receber muito bem as pessoas. E fazendo um convite para você que nos acompanha também, no dia 3 de março, nós teremos a nossa Assembleia da Cressol Espumoso. Então, para você, cooperado, fica o convite para participar. Para você que ainda não é cooperado, também fica o convite para conhecer os nossos números, a nossa estratégia, conhecer um pouco mais da Cressol. Vai ser no dia 3 de março, no CPET Araju. Às 19 horas a gente vai receber as pessoas e às 19h30 nós iniciamos a nossa assembleia. Então você, para participar, a gente só pede que você vá até a agência e retire o seu cartão que vai corresponder ao jantar e com qualquer membro da nossa equipe. Então o convite se estende a você cooperado, a você que quer conhecer a Cressol para se tornar cooperado, venha até nós, só a gente pede que você procure, passe na nossa agência só para retirar realmente o seu vale jantar, para poder confraternizar conosco e conhecer cada vez mais a Cressol. Perfeito. Deixar também as considerações finais aqui para Dani Bertani, deixar aquele alô especial aí para os nossos internautas. É isso aí. Então a gente quer agradecer a oportunidade, agradecer a Rádio Planetário por nos dar a abertura, né, de falar dos nossos produtos. E fica o convite para você que é associado ir lá conversar com nós e ver o que a gente tem de melhor para lhe oferecer. E os que não são associados, fica o convite para fazer parte do nosso quadro. Perfeito, está aqui então a nossa entrevista especial para o Rumo ao Campo com o Anderson Joanella, gerente da Cressol Espumoso, também a Dani Bertani, gerente agro, e agradecer novamente a presença de vocês, né, sempre muito bem-vindos aqui na programação do Rumo ao Campo. Eu digo, não é nem só um bate-papo né, falando sobre finanças, mas é uma educação financeira que a gente tem aqui, né? Sempre que vocês venham até a Rádio Planetária, a gente sabe que o nosso ouvinte, o nosso internauta aprende muito mais, inclusive hoje tendo uma aula aqui a respeito sobre economia, né? Sobre o que você fazer quando você tem aquele dinheirinho ali para não botar fora, né? E investir, porque a gente sabe que dinheiro investido obviamente com a Cressol, uma instituição sólida aqui, como a gente falou, está completando seus 4 anos já aqui, é dinheiro que tem com certeza retorno. A gente segue a nossa programação do Rumo ao Campo, trazendo sempre muito mais notícias para você.